muito bem-vinda à nossa live de perguntas e respostas, né, que eu preparei para vocês hoje, para que a gente possa conversar, né, aí com relação a algumas questões de saúde, algumas questões que têm interferido aí diretamente no dia a dia de vocês, né? São questões relacionadas à coluna, principalmente, algumas outras questões aí que a gente acaba trabalhando, tá? Então, uma das perguntas que me fizeram era com relação a se posso fazer os exercícios mesmo com a coluna inflamada, né? Então, tá com a coluna inflamada, pode fazer os exercícios, não pode? Como é que é essa questão aí, né? Então, a gente fica sempre com essa dúvida realmente, assim, né? A gente tinha a ideia de que ficar parada era a melhor opção, né? Então, a gente acaba, às vezes, acreditando nisso, né, achando que realmente ficar em repouso seria a melhor alternativa, né? E o que eu tenho para dizer é que, claro, às vezes se a gente está numa situação aguda, né, muito forte de dor, às vezes vai precisar ficar 1 ou 2 dias mais quietinho na cama, mais, né, digamos assim, não na cama necessariamente, mas mais movimentos mais curtos, mais restritos, né? Mas esse período tem que durar muito pouco, tá? Porque o nosso corpo, ele foi feito para o movimento. Então, a gente precisa realmente movimentar o corpo para que a gente vá, aos pouquinhos, né, recuperando essa nossa movimentação, tá? Então, se eu tô com a minha coluna inflamada, né, que nem a pessoa, né, que questionou isso no grupo lá, nesse primeiro momento, às vezes eu vou precisar, se tá uma dor muito grande, se o problema é, por exemplo, uma hérnia de disco, que tá numa fase aguda da hérnia de disco, vou precisar de uma intervenção mais, digamos assim, incisiva, né? Uma medicação anti-inflamatória, que o médico vai receitar para vocês, com repouso, com alguns cuidados realmente mais específicos. Mas o que é essa coluna inflamada? Quanto tempo ela tá assim? Né? Tá com muita dor, tá com dor há bastante tempo, né? Essa inflamação vem perdurando por muito tempo, aí a gente não pode ficar muito tempo parado, a gente tem que se movimentar, tá? Vai ter que fazer movimentos simples, assim, né? Alongamentos, exercício de mobilidade, caminhar, até uma caminhada já ajuda, porque movimenta, né, as estruturas ali, o corpo. Então, a gente vai precisar, sim, dessa movimentação, né? Para que a gente consiga, aos poucos, ir aumentando essa recuperação, essa movimentação, tá? Então, a gente sempre pensa que tá com dor, não pode se movimentar, né? Isso é bem comum. Às vezes, eu até tenho ouvido várias vezes as pessoas dizem, hoje eu não vou, me avisam, né? Não vou fazer exercício hoje, não vou fazer as aulas, porque eu não posso me movimentar, estou com muita dor, né? Aí a gente tem que pensar que aí eu sempre digo, né, tá, mas para te caminhar, para te ir até o quarto, até o banheiro, tu consegue? Consigo. Então, vamos fazer um pouquinho de exercício para ir aliviando isso, né? Alongando um pouquinho, tudo gradativamente, de acordo com a tolerância, né? Então, é bem pontual, assim, essas questões, tá? A Juliana está referindo que fez há alguns meses o exame com síndrome do túnel do carpo, né, que é na região do braço. Sim, se existem exercícios, né? Sim, existem exercícios, a gente faz os alongamentos, ó, aqueles alongamentos que a gente puxa para trás aqui a mão, ó, pega bem aqui em cima do dorso da mão, tá? Deixa eu puxar mais para cá, isso. Vai segurar 30 segundos, a mão para cima, conforme, claro, às vezes é indicativo de cirurgia, né, se está muito agravado a situação, pode colocar gelo também na região para tirar esse processo inflamatório, né, esse problema aí, e eu sempre digo que a cirurgia tem que ser a última alternativa, né, a última opção, mas assim, tu já tentou fazer alongamento? Já colocou gelo? Já fez uma fisioterapia, às vezes ir em algum local fazer
o atendimento fisioterapêutico ajuda bastante, resolve vários casos, né? Então, a gente sempre, a cirurgia, mesmo que tenha uma indicação para essa patologia, sempre tem que ser a nossa última estratégia, né? A nossa última opção, tá? A gente tem a questão da coluna, né? Quando está muito, voltando aqui ao nosso assunto, uma coluna muito inflamada, né? Então, o que acontece? O paciente vai ter muita dor. Daí, não se mexe, fica lá com dor vários dias, né? Quando vai começar a fazer qualquer movimento no dia a dia, já vai sentir dor de novo. Já vai sentir dor de novo, não, né? Porque provavelmente a pessoa nem parou de sentir dor, mas vai aumentar essa dor ainda, porque ela até estava melhor, mas por conta de estar quieta em repouso, né? É que nem, mudando um pouquinho aqui de assunto, é que nem quando a gente usa aqueles colares cervicais para tensão da musculatura cervical. Ah, com colar eu melhoro. Sim, você melhora porque você não está fazendo força nenhuma na cervical. No momento que vai tirar, não vai viver com colar a vida inteira, né? Nem é para usar. Mas no momento que tirar aquele colar, o que vai acontecer com a musculatura? Ela vai estar mais fraca ainda, porque ela ficou uns quantos dias sem fazer força nenhuma, sem fazer contração muscular nenhuma. Então, a gente tira e acaba dando mais dor ainda depois que tira. Daí a pessoa volta a colocar o colar cervical por causa da dor, daí fica mais uns quantos dias com o colar, daí tenta tirar, dói, coloca de novo e fica nessa aí, e enquanto isso a musculatura da cervical vai enfraquecendo, né, e cada vez vai desenvolvendo mais dores, tá? Então a gente sempre tem que cuidar dessas questões aí de não se movimentar, de não fazer o movimento, tá? Da restrição. Tem até, a gente comenta às vezes que as pessoas têm fobia ao movimento, né? Isso que a gente tem que perder, essa fobia com a movimentação. Então, assim, tem fobia com a movimentação, é sinal que você está com medo de fazer o movimento, tá? Então, se tem medo de fazer o movimento, cada vez vai restringindo mais essa movimentação e cada vez vai aumentando mais a dor, tá? Isso, Juliana, então faz, né, se tu tiver condições de fazer fisioterapia, faz, mas já começa colocando gelo bastante e fazendo esses alongamentos aí, tá? A Rosana já, questão aqui, que a gente está comentando da coluna, né, Rosana? Tem artrose cervical e lordose. É lordose? Posso fazer exercícios ou academia? Pode e deve, tá? Pode e deve. Por quê? Porque é aquilo que eu estava comentando antes. Se não movimenta, o que acontece com a falta de movimento? Fica cada vez pior, tá? O que tu vai fazer, Rosana? Vai ter que cuidar para fazer uma movimentação mais direcionada para o teu caso. Não é qualquer exercício de academia, por exemplo, principalmente, que tu vai conseguir fazer, vai poder fazer, né? Por exemplo, abdominal que faz muita flexão de movimento de cervical, né? Tu faz o abdômen aqui, com a mão aqui, aí força. Tu até pode fazer, se tu conseguir manter teu olhar fixo no ponto lá no teto, né? E subir com a cabeça, ó, retinha, sem sobrecarregar o abdômen, tá? Então, tem alguns cuidados que tu vai ter que ter para conseguir se movimentar sem sobrecarregar demais a tua coluna cervical. Mas precisa, tem que fazer o reforço da musculatura, não só da cervical, né? A cervical é um local um pouquinho mais difícil a gente reforçar, mas a gente tem que fazer reforço de ombros, escápula, até o abdômen, a gente reforçando o abdômen ajuda na estabilidade da nossa coluna, tá? Então, na página aqui do método, né, do Mova-se Mais, tem várias dicas de exercícios que tu pode começar, aulas já completas, né, tu pode começar fazendo
para ver como é que tu se sente. Mas, assim, não fazer fortalecimento, não fazer exercício, vai fazer com que tu vai ter daqui a pouco mais dor na coluna, mais dificuldades agora, tá? Não sei a tua idade, né, mas enfim, provavelmente, quando a gente, no processo do envelhecimento, a gente vai tendo mais perdas musculares, que vai desencadear mais dor, né? A gente, então, se eu não prevenir, não cuidar da minha coluna agora, daqui a pouco, que já tem um problema, já tem uma alteração, né? Vai aumentando, tá? A lordose de cervical, na verdade, a hiperlordose, né? Quando a gente tem uma anteriorização da cervical, né? Ela vem mais aqui na frente, assim, então aqui faz uma curvinha maior na cervical. Isso aqui a gente tem que corrigir com postura, exercícios de colocar o queixo para trás, né? De correção postural, abertura dos ombros, posicionamento, para que a gente perca. O que faz a gente aumentar a lordose cervical é pegar o celular aqui, e fica aqui, né? Horas. Então, a gente acaba fazendo uma sobrecarga na cervical. Então, a gente sempre tem que cuidar, ficar bem posicionada, erguer o celular aqui na altura do olho e ficar nessa postura, tá? Então, Rosana, 46 anos é muito jovem para não fazer exercício, né? Qualquer idade é muito jovem, né? Se me dissesse que tinha 80, eu ia dizer isso também. Mas, assim, aos 46 anos, a gente, né? Eu também tenho 40, vou fazer 43, ou melhor, 44, já esqueci. E aí, daqui a pouco, né, a gente já começa nesses processos de menopausa, de alterações hormonais, então a gente já tem que começar a se preparar o nosso corpo para essas alterações, tá? Então, sim, a gente, mesmo com artrose, com problema de coluna, a gente deve fazer exercícios mais direcionados, com mais cuidado um pouquinho, né? Não é qualquer exercício, evitar exercícios de impacto, porque às vezes o impacto das vértebras pode prejudicar, né? Mas um pilates, os exercícios que eu oriento aqui de pilates, todos você consegue fazer, desde que, obviamente, cuida para quando não tem muita força ainda de abdômen, não forçar muito a cervical como uma compensação, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Vou seguir aqui para a próxima pergunta, né? Uma colega que referiu que para dores no joelho é bom pilates? É a mesma coisa, né? Funciona da mesma forma. A gente vai ter que fazer, o que eu... Até depois eu vou antecipar uma pergunta que vai ter depois ali, né? A colega perguntou que se é preferível fazer musculação ou fazer pilates, né? E é isso que a gente tem que pensar. O Pilates, ele trabalha o corpo inteiro. Então, quando a gente faz os exercícios, pela a posição que a gente fica, os próprias sequências de exercícios, a gente trabalha da cabeça aos pés, né? A cabeça, inclusive, a mente, porque a gente trabalha com a respiração, se concentrando no movimento, prestando atenção no que a gente vem fazendo. Então, a gente precisa fazer o exercício de uma forma global, geral, de todo o nosso corpo. E daí, obviamente, vai melhorar minha coluna, vai melhorar meu joelho, né? O joelho, eu vou trabalhar o fortalecimento do quadríceps, ali os agachamentos, até na página tem vários exercícios de agachamento para você fazer, né? A gente vai trabalhar glúteo, os exercícios de glúteo médio ajudam bastante a estabilização do joelho. Então, com certeza, o Pilates vai ajudar na reabilitação do joelho. Claro que a gente tem que sempre levar em consideração o que é que tem de problema. Às vezes, se já tem uma artrose bem acentuada, vai melhorar alguns sintomas, mas não vai tirar a dor 100%, né? Mas vai dar uma qualidade de vida maior, vai permitir que você consiga caminhar mais distâncias, sem sentir tanta dor, né? Vai permitir que você consiga se movimentar com um pouco mais de facilidade do que se não fizer nada. Então, a gente sempre tem que pensar, algumas questões de saúde, algumas patologias, né, no joelho tem umas bem complexas, assim, de limitar bastante o movimento, pessoas mais idosas, né, a gente não vai resolver, tirar a dor 100%, mas vai dar mais qualidade para aquela pessoa, para os movimentos que aquela pessoa está fazendo,
né? Então, a gente precisa manter o exercício exatamente para que a gente possa facilitar o dia a dia, né? Essa seria a palavra, facilitar o dia a dia, tá? Então, quando a gente pergunta, né, se o Pilates é melhor que a musculação, os dois são bons, né? As duas formas são qual tu optar por fazer vai te trazer benefícios, né? O que a gente tem que pensar é o que tu quer, né? A musculação, ela faz uma hipertrofia maior, a gente trabalha com uma carga maior, né? E o Pilates, as coisas é menos carga, a gente trabalha mais com o peso do corpo, alguns acessórios que a gente utiliza, né? Mas trabalha o corpo inteiro, a gente trabalha abdômen, trabalha períneo, trabalha força de braço, de perna, e além de que a gente foca bastante no alongamento, nos exercícios de mobilidade de coluna, tá? Então, por isso que acaba sendo, eu sou suspeita para falar, obviamente, né, mas acaba sendo melhor por conta dessa globalidade toda aí que se consegue com o Pilates. A pergunta é: tenho fraqueza muscular, dores na coluna, falei com o médico, me mandou caminhar. Mas como caminhar na pandemia? Né? A gente está no momento de pandemia e realmente é uma atividade bem difícil para a gente fazer. Por quê? Não temos espaço, né? Cada vez mais os apartamentos, locais aí onde a gente mora, é mais restrito o espaço, então a gente acaba não tendo espaço para caminhar, né? Para fazer essa movimentação. Então, fica mais restrito ainda. Mas a gente tem que pensar também que não precisa ter ir a um parque, alguma outra questão assim, né? Eu posso caminhar dentro de casa, estabeleço ali quantas idas e vindas eu vou fazer dentro do meu apartamento, né? Quem mora em casa, fazendo pátio, tem uma aluna que faz a volta na volta da casa. E daí ela conta a evolução dela, né? Cada dia ela aumenta uma volta, ou enfim, de tempo em tempo ela vai aumentando uma volta, para sempre ter o estímulo também, porque é cansativo. Ela pega um fone de ouvido, escolhe alguma coisa que ela gosta de ouvir e vai trabalhando aí essa caminhada no pátio da casa dela, né? E conforme aonde você mora, a região, enfim, se colocar uma máscara, foi liberado já para fazer atividade ao ar livre, né? Já se viu que não, claro, tem o risco se a gente não cuidar, não usar máscara, né? Mas dá para a gente ir, né? Tem uma aluna minha, ou uma outra senhorinha, que estava começando, nas aulas online, comecei a observar que ela estava ficando um pouquinho depressiva, assim, né? Desanimada, muito tempo em casa, sem poder passear. Então, põe teus tênis de manhã bem cedinho, 8 da manhã, vai dar uma caminhada. E ela tem feito, se sentindo super bem. Né? Então, ela pega o primeiro horário da manhã, quando acorda, toma um café, põe os tênis, não tem muito movimento na rua, vai de máscara, né? Chega em casa, toma um banho, porque a gente tem que pensar também que mesmo na pandemia a gente tem que manter a nossa saúde mental, né? E uma forma é fazendo caminhada, fazendo atividade física, tá? Mas agora, tu não mora num lugar que dê para te sair, que tá realmente a situação, né, agora pior. Fala os exercícios em casa. Não precisa ser uma caminhada, né? Às vezes o médico fala caminhada porque é a coisa mais fácil de orientar, digamos assim, né? Qualquer pessoa consegue caminhar. É só botar um tênis e ir, né? Então, se ele disser para fazer um pilates, a pessoa já, opa, como assim, pilates? Aonde que eu vou encontrar isso? Como é que eu vou fazer? Aonde, né? Fica mais complexo essa orientação. Então, acabam dando a opção da caminhada. Mas, o que provavelmente ele queira dizer é faça atividade física, faça exercício físico, né? Então, isso que a gente tem que sempre pensar. E daí você vai estabelecer o que você consegue fazer em casa, por conta da pandemia, que melhor te agrada, né? Aqui, uma sugestão é os meus exercícios, então fica aí a dica, né? Tá na página, tem várias sugestões aí. Aqui a colega questionou, né, que ela tem dores dia e noite, desgaste no quadril e no joelho. Tem asma grave e toma corticoide há 45 anos, né? Tem algum exercício que possa me ajudar? Uma situação de saúde bem delicada, principalmente por conta não só do desgaste no quadril, mas por conta da asma. Então, tem uma questão respiratória, né, que
que interfere. E essa asma grave faz com que ela precise tomar corticoide. O corticoide, por si só, prejudica, na verdade, não ajuda, né? Ele atrapalha na questão da densidade óssea, né? Da questão muscular. Então, por conta desse uso contínuo do corticoide, provavelmente que ela tem esses desgastes no quadril e no joelho, né? Então, o que precisa fazer? Vai ter que ir aos pouquinhos, fazendo um fortalecimento dessa musculatura, que deve estar bem enfraquecida, né? E para recuperar, ter menos dor. E uma questão bem importante que, até para paciente com problema respiratório, problema de asma, de bronquite, enfisema, né? A fraqueza das pernas dificulta no processo de respiração. Que daí, se eu tenho as pernas fracas, acabo tendo que fazer mais esforço para conseguir me movimentar. Isso dá um gasto de energia maior e acaba dando mais falta de ar. Por isso que é bem importante fazer, então, esse fortalecimento da musculatura. Claro que não vai chegar e levantar ferro, né? Puxar peso. Tem que ser um fortalecimento bem gradativo, aos pouquinhos. Na live de ontem eu mostrei uns exercícios que vai de a gente fazer fortalecimento sentada, sem muito esforço, tá? Então é uma opção bem legal. Então, sim, tem que fazer exercício, tem vários exercícios, né? Isso é uma questão bem importante, né? A colega perguntou ali nessa pergunta que eu li para vocês, tem algum exercício que possa me ajudar? Na verdade, isso é uma pergunta que eu tenho recebido frequentemente, né? Tenho tal patologia, tal problema de coluna, de joelho, que desgaste no quadril, qual o melhor exercício, né? Qual o melhor exercício? E a gente não vou dizer que vai ter um melhor exercício, porque realmente não tem o melhor exercício. O que acontece? Vai precisar fazer vários exercícios, é uma sequência de exercícios, né? É uma aula, onde começa com alongamento, começa com exercícios de mobilidade, fortalecimento do corpo, faz alguns alongamentos finais, né? Então, é um passo a passo, uma sequência de aula, de exercícios que você vai ter que fazer, porque não é só melhorar, fazer 2, 3 exercícios que vai melhorar. Tem que fazer uma sequência, onde eu vou trabalhar todo o meu corpo, toda a minha musculatura. Porque o nosso corpo, ele procura sempre o equilíbrio, né? E ele vai, se eu tenho fraqueza de perna, para ele se manter bem, se manter com equilíbrio, ele vai aguentar. Só que às custas de sobrecarregar alguma outra coisa. Pode estar sobrecarregando o joelho, pode estar sobrecarregando o quadril, para conseguir fazer os movimentos, né? Então, se eu mantenho o meu corpo fortalecido, estável, com a musculatura forte, harmonicamente, né? Eu vou conseguir, então, dar esse equilíbrio para o meu corpo, facilitar esses movimentos. Então, por isso que a gente não faz um exercício isolado para resolver determinado problema. A gente faz um exercício que vá resolver todas as questões, tá? Até o que a gente não sabia que precisava, né? Trabalhar musculaturas que até a gente não sabia que precisava, certo? E aqui, então, aqui até antes a colega falou que estava entrando no climatério, né? E aqui eu tenho uma pergunta de alguém que também estava entrando na menopausa, referiu, né? Na verdade, ela referiu que está com muita dor. Será que é está entrando na menopausa e está com muita dor, né? Será que é por isso mesmo? Então, provavelmente sim, né? Ela sente muita dor muscular. Será que é por conta do climatério, né? Da menopausa? Então, olha só, mudando ali de assunto um pouquinho, eu não tinha visto o comentário da Juliana, ela disse que quando chove faço dentro de casa a caminhada. Isso aí, Juliana, a gente tem que se adaptar, né? Tem que fazer do jeito que dá, né? Nem sempre vai ser perfeito, nem sempre vai dar para a gente fazer como a gente gosta. Então, a gente vai fazendo do jeito que dá, certo? Então, voltando, né, à questão ali da menopausa, quando a gente começa no processo de menopausa, né, nessas mudanças, a gente tem muitas mudanças hormonais, muita diminuição de estrogênio, né, e isso vai fazendo com que
atinge, então, os músculos e os ossos, né? As articulações. Só que de todas as alterações que acontecem no climatério, né, nesse processo todo aí, esse de perda de massa muscular, de alterações nos ossos, é um dos que a gente não recupera se a gente não prevenir, não fizer nada enquanto isso, né, para resolver isso. Então, por isso que é tão importante a gente fortalecer a musculatura, né, antes até da menopausa, mas quem não começou antes, no momento que estiver, ou enfim, depois, sempre é tempo, né? Mas, assim, sempre se preocupar, saber que vai acontecer isso. Então, é um processo fisiológico que vai acontecer com a Rosana, vai acontecer com a Juliana, vai acontecer comigo, né? De perda de massa muscular, de alterações na densidade óssea, e que vão desencadear em dor, vamos dizer. E é por isso que até a colega que questionou no grupo, ela já tem dores e acredita ser por conta da menopausa. E sim, provavelmente é por conta da menopausa. Então, por isso que a gente tem que sempre fortalecer a musculatura, preparar a musculatura, para que quando essas perdas fisiológicas começarem, a gente conseguir já estar preparada para não sentir os efeitos disso, tá? Então, não ter dor, né? Não ter limitação de movimento. Então, isso é bem importante quando a gente consegue fazer esse cuidado, né? Deixa eu só ver outra perguntinha aqui para vocês, para a gente já ir respondendo. Isso aqui é bem importante também. Todas são, né, importantes, nenhuma mais que outra, né? Eu tenho osteoporose na coluna e meu medo é ficar na cadeira de rodas. O que fazer? Né? Exercício. Então, estou sendo bem redundante em falar, né? Mas é o que a gente tem para fazer, né? Tem osteoporose, provavelmente, eu não sei a idade dessa pessoa, pelo comentário que ela fez, né? A gente não tem esse conhecimento, mas provavelmente já é uma pessoa já na menopausa, né? Já passou por esse processo, já teve as perdas ósseas durante o processo de menopausa, não preveniu, não fez um cuidado antes, mas acredito que não vá para a cadeira de rodas, né, gente? A gente tem um caminho aí de trabalho, de recuperação, de reabilitação, né? Mas tem esse medo exatamente porque quando a gente começa com perdas ósseas, né, muito grandes, dificuldade no quadril, de caminhar, a gente acaba ficando com medo, com receio e acaba ficando mais protegida ainda. A gente precisa fortalecer a musculatura para dar sustentação para o nosso corpo, para a gente conseguir prevenir aí que isso venha a acontecer, tá? Não é tão simples assim, né? Tem que ter alguns outros agravantes aí para chegar ao ponto de ir com uma cadeira de rodas, no sentido de não poder mais caminhar, né? Não que seja algo complicado, assim, né? Mas o ponto de não poder mais caminhar e ter que caminhar com a ajuda de um acessório, né? Um andador, uma cadeira de roda. Então, temos que fortalecer a musculatura, trabalhar a mobilidade das articulações, a flexibilidade das articulações, exatamente para que não venhamos a ter problemas maiores aí, né? Porque o processo do envelhecimento ele vai acontecendo, e conforme isso vai acontecendo, vai nos prejudicando, nos dando essas alterações que a gente precisa realmente compensar. Tá? Só respondendo ali para a Cida. Cida, só te respondendo então, né? Depois eu volto aqui, tá? Essa aula que tu está se referindo, deixa eu já compartilhar o link aqui da aula para vocês. É uma aula que eu vou dar para conversar mais um pouquinho com vocês sobre essas questões de saúde, essas questões, algumas dicas de exercícios que vocês podem fazer, né? E vamos fazer alguns testes também para ver como é que está a tua situação de saúde, alguma questão, tá? Essa aula vai acontecer dia 28 de janeiro, agora quinta-feira que vem, né? Quinta-feira que vem, e não precisa pagar, é 100% online, gratuita, e eu vou falar sobre o meu método e sobre a turma que eu vou abrir para começar ainda em janeiro, quem quiser começar a cuidar mais, né? Não, vocês não estejam querendo, né? Mas quem quiser fazer um acompanhamento mais próximo comigo, um cuidado mais direcionado aí comigo,
eu vou abrir as inscrições, então, nesse dia, nessa aula online, nessa aula dia quinta-feira, tá? Não tem que pagar nada na aula, essa aula é gratuita. Eu vou mandar o link aqui, ó. Só coloca teu e-mail nesse link, tá? Clica ali, coloca o e-mail e eu vou receber teu contato. Daí, no dia da aula, eu vou te mandar um link para te acessar a aula, que vai ser uma aula daí só para quem se inscreveu, tá? Aí tá o link da aula, mas qualquer dúvida, depois a gente vai conversando ali na página, no Face, certo? Então, já fica o convite para quem está aí assistindo, né? A gente vai ter uma aula, então, dia 28 de janeiro, às 19 horas, para que vocês consigam ver algumas questões de limitações de saúde que possam estar interferindo com vocês, né? Para a gente conversar com relação às dores, né? Às limitações e como que a gente vai resolver, né? A gente sair do blá 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 e começar a colocar em prática aí as atividades físicas que eu tanto recomendo e que vocês tanto precisam, né? Eu também preciso, né? Então, isso é um grupo que eu vou fazer acompanhamento mais direcionado, né? Então, é bem legal se vocês puderem participar da aula para a gente lá nessa aula conversar um pouquinho melhor com relação a isso, certo? Mas enquanto isso, seguimos aqui. Nossas lives continuarão, né? Os conteúdos na página também, sempre tem novidades, sempre tem exercícios novos aí para vocês, certo? Só interrompi um pouquinho aqui para responder ali para a Cida. Agora a gente vai só retomar aqui que... Então, a pergunta era, né? O que fazer para melhorar essa situação sem precisar de academia, né? Entrando na minha aula dia 28 aí e participando do nosso grupo de Pilates online, onde a gente vai realmente dar esse primeiro passo aí para esse cuidado com a saúde em casa, né? Cada um na sua casa, fazendo os exercícios controlados, direcionados aí, e claro que não é a única alternativa, né? Tem várias, pode fazer caminhadas, que nem a Juliana disse que faz caminhada até dentro de casa quando tá chovendo. Tem os exercícios na página, aulas completas aqui na página, né? Que você pode fazer em casa, seguindo essa sequência aí de aulas, né? O que é bom é que você não faça 1 ou 2 exercícios só no dia e acha que está resolvendo, né? Tem que fazer uma aula, né? Tem que fazer pelo menos 20 minutos de exercícios, pode ser variados, assim, né? Mas que tenha uma consistência, tá? Com exercícios de alongamento, exercícios de fortalecimento da musculatura, certo? Então, o jeito é achar o que você gosta também, né? Quer fazer, faz uma aula de dança, põe uma música e dança. Que mais a gente pode fazer dentro de casa? Subir e descer a escada, né? Conforme onde mora, se tem degrau, é uma atividade física bem interessante, que faz um gasto aí bem legal. Só tem que cuidar com os joelhos. Se tem problema de joelho, é bom fortalecer o joelho antes, né? Bicicleta, só que ele tem que sair de casa, mas não precisa ir na academia, mas tem que sair de casa, né? Então, tem aí N opções para não precisar ir na academia, quem não quer ir na pandemia agora, num ambiente mais restrito, né? Assim, mais fechado, digamos assim. Então, o que a gente não pode é ficar parado, tá? Até as atividades dentro de casa, né, a gente, não que seja atrativo, mas pelo menos não ficar parado, né? O varrer a casa, passar um pano, mas sempre cuidando da postura, sempre cuidando da coluna para não fortalecer, não exagerar demais, tá? Deixa eu ver a nossa próxima perguntinha aqui. Tenho desgaste na coluna e muitas dores. Não consigo ficar muito tempo em pé. Parece que as costas vêm para frente e agora estou com dor no ciático e no cóccix. E tenho bico de papagaio. Será que ainda tem jeito? O que não tem remédio, remediado está, hein? Não. Essa frase não, né? Tem jeito sim, né? Provavelmente a gente vê ali pelo relato da colega, né, que são questões assim de... um pouquinho. Pelo relato dela, são questões bem pontuais, assim, né? Então, provavelmente tem uma alteração de coluna, uma hérnia de disco, alguma coisa, que faz com que o bico de papagaio por si só não causa essas alterações todas. A gente vai olhar
várias pessoas têm bico de papagaio, que são os osteófitos, né? Então, não é a questão do bico de papagaio, mas como ela refere que tem dor ciática, dor do cóccix, né? Talvez já tenha alguma alteração, alguma outra alteração de vértebra, alguma compressão aí das raízes nervosas, né? Mas, assim, mesmo que tenha uma hérnia de disco, bem, um grau bem avançado de hérnia, né? Quando a vértebra se desloca, a gente tem jeito, né? Tem que fazer exercícios daí para fortalecer a musculatura, para preparar a musculatura, para aguentar a musculatura paravertebral, abdominal, exatamente para aguentar essa questão da sobrecarga que está acontecendo nas vértebras. O que acontece, às vezes, para acontecer uma hérnia de disco é a fraqueza da musculatura. Então, ela mesma refere ali, que vocês podem, né, na pergunta, que ela diz que tem desgaste na coluna e muitas dores. Parece que as costas vêm para frente. O que significa isso? Esse parece que as costas vêm para frente. Provavelmente, ela tem fraqueza de musculatura abdominal, né? Então, com fraqueza da musculatura abdominal, as costas vão para frente porque o abdômen não está segurando, né? E isso é bem comum. O que é isso? Abdômen fraco, o abdômen está fraco, faz com que abdômen fraco faz com que force demais a coluna para frente. Então, ela disse uma coisa que acontece mesmo, né? Parece que minhas costas vão para frente. E vão. O que a gente precisa? Fortalecer a musculatura abdominal para eu empurrar minhas costas para trás. Né? A gente brinca ali que é como se quisesse colocar o umbigo lá nas costas. Então, eu preciso fortalecer minhas costas para empurrar meu umbigo para as costas, né, para trás, para alinhar a coluna de volta, né, empurrar ela de volta. Então, é uma questão bem pontual, assim, bem comum da gente ver, né, quando a pessoa tem uma fraqueza, que é aquele abdômen às vezes distendido, faz uma hiperlordose, aumenta a curvatura da coluna por conta desse abdômen distendido, né, o abdômen vem para frente, as costas aqui aumenta a lordose, né. Então, é fácil, né? Fácil é ficar dormindo, né? Dá um trabalho, digamos assim, é trabalhoso, mas é fácil no sentido de que tem correção. Né? Tem o que fazer para resolver, né? Então, a gente trabalha com fortalecimento de abdômen, trabalha com mobilidade de coluna, trabalha com alongamento de musculatura posterior ali para dar uma flexibilidade melhor para a coluna e vai resolvendo. Aos pouquinhos a gente vai, passo a passo, a gente vai resolvendo. Uma outra pergunta aqui. Tenho sofrido muitas quedas da própria altura. Como evitar? Gente, queda né, da própria altura é sinal de... Vou de novo ser redundante aqui falando, né? É sinal de fraqueza muscular. Se eu tô com a fraqueza na minha musculatura, o que vai acontecer? Eu vou ter mais instabilidade nas articulações. Eu tenho uma fraqueza na minha musculatura da coxa, eu vou ter meu joelho vai estar mais instável. Significa que quando eu precisar fazer um movimento mais brusco, né, fazer um tropecei, escorreguei num tapete, eu não vou ter, meu joelho não vai dar essa resposta de me manter na posição em pé, né, de me manter na posição em bipedestação. Então, o que vai acontecer? Eu vou cair. Não tenho tanto equilíbrio para manter. Então, a gente perde um pouco com a própria idade, a gente vai perdendo um pouco essa noção de espaço, né, e de equilíbrio. Então, a gente precisa trabalhar o equilíbrio. O que a gente pode fazer? Caminhar numa linha reta, né? Então, marcar uma linha reta e fazer caminhada. Até vou demonstrar aqui para vocês, para a gente visualizar bem, né, como é que funciona isso. Tá? Então, linha reta aqui, tá? E aqui a gente vai caminhar. Então, caminha
bem na linha reta aqui, ó, e vai. Um pé na frente do outro e volta. Um pé na frente do outro. Isso. E volta. Um outro exercício que eu gosto de ensinar é a posição do flamingo, né? Então, ó, coloca o pé, a mão na cintura, pode abrir o braço aqui para dar uma desestabilizada, erguer lá em cima, né? E ficar alguns segundos aqui. Sempre é bom fazer próximo à parede, para que se for cair, né, tenha onde se segurar, tá? E fica com a outra aqui, eu já estou me equilibrando na parede, né? Ergue o braço, vai fazendo movimentos com o braço para desestabilizar, tá? Então, assim a gente vai treinando a movimentação. Assim a gente vai treinando a movimentação, né, os exercícios para evitar a queda. Além, obviamente, do fortalecimento da musculatura, que nos ajuda daí nesse processo, tá? Comentei também antes com vocês, né, na minha opinião, qual seria melhor para ganho de massa muscular, pilates ou musculação. Então, obviamente que a minha opinião sempre vai para pilates, né, mas a gente não pode desmerecer a musculação, tá? Ela é muito excelente, na verdade, né, porque todo mundo faz e pratica aí musculação e tem excelentes resultados. Só como a gente trabalha mais, né, que as pessoas que me acompanham mais são pessoas que geralmente têm algum tipo de dor, algum problema de saúde, às vezes a musculação acaba sendo forte demais, acaba sendo mais pesado, mais difícil, né, e as pessoas não acabam não conseguindo acompanhar daí as aulas, né, os movimentos. E o Pilates a gente vai mais gradativamente, trabalha questão do corpo como um todo, trabalha a musculatura, né, de todas as regiões, né, abdômen, glúteo, perna, braço, enfim, todo o corpo, alonga bastante, né, que às vezes tu vai fazer musculação, tu acaba só fazendo exercício de força e alongamento. E nessa altura da vida aí, né, depois dos 40, a gente precisa muito do alongamento também, manter a flexibilidade, que é a flexibilidade que vai dar boa movimentação para as nossas articulações, tá? Então, hoje, eram essas as questões que eu tinha para conversar com vocês, para a gente ir esclarecer essas dúvidas, esses posicionamentos aí. Muito obrigado pela presença, e hoje eu vou encerrando a gente ir esclarecer essas dúvidas, esses posicionamentos aí, certo? Muito obrigado pela presença, e hoje eu vou encerrando aqui. Até. Abraço.